Olá pessoal, mais uma aula nessa semana juntos e vamos aí nessa quarta-feira bem bacana e dar continuidade à aula de ontem, né, que nós falamos um pouquinho dos casos de dengue, de chikungunya, de zika e hoje a gente vai falar quanto tempo essas doenças existem. Então para isso nós vamos trabalhar com década, com século e com milênio. Quando eu falo em década, é um período de 10 anos. A cada 10 anos, você tem uma década. Quando eu falo em século, estou falando no período de 100 em 100 anos. A cada 100 anos, você tem um século. E quando eu falo em milênio, eu estou falando num período de 1000 anos, tá bom? Então, você vai pegar juntamente comigo o seu livrinho, que está aí com você já, e você vai abrir o seu livro na página 96. Então vamos lá. Há quanto tempo existem essas doenças? Essas doenças que nós estamos falando, né? Zika, chikungunya e vamos falar também da dengue. Há indícios de que os primeiros casos de dengue ocorreram no final do século XVIII. No século seguinte, entre 1801 e 1900, ocorreu a primeira epidemia no continente americano. No final do século XIX, ocorreram os primeiros casos no Brasil. Então, a gente está vendo aí que os casos de dengue não são recentes, né, como as pessoas pensam. Vamos falar agora de chikungunya. Casos de chikungunya foram registrados ou relatados na Tailândia no início da década de 1950, mais precisamente em 1952. No Brasil, em 2014, ocorreu uma epidemia dessa doença em Oiapoque e em Feira de Santana. Agora vamos falar da Zika. A Zika também é recente. Em 1947, esse vírus foi isolado em Uganda, na África. Os primeiros casos no Brasil ocorreram já no terceiro milênio, mais precisamente em 2015. Então vocês podem ver que o primeiro texto, ele está falando aqui de século. Então se eu falo, quantos anos se referem 2 séculos? Então é 2 vezes o 100, que vai dar 200 anos. Quantos anos se referem 5 séculos? 5 vezes o 100, 500 anos. Falando de década, né? Quantos anos está se referindo a 3 décadas? Década é de 10 em 10. Então, 3 vezes o 10, está se referindo a 30 anos. 6 décadas, 6 vezes o 10, se refere a 60 anos. Agora, de milênio é a multiplicação por 1000, né? Quantos anos se refere? 5 milênios. 5 vezes o 1000, que vai dar aí 5.000. 8 milênios. 8 vezes o 1000, que vai dar 8.000. Então, lembrando que década está se referindo de 10 em 10 anos, século de 100 em 100 anos e milênio de 1000 em 1000 anos. Sabendo disso, eu quero que você responda a seguinte pergunta. No texto anterior, são citadas as palavras século, década e milênio. Você já conhecia essas palavras? Alguma delas você já tinha ouvido falar? Se sim, você vai responder sim, colocar de que forma, ou a resposta pessoal, se não, pode colocar a tua resposta aí como não. A palavra década é muito comum quando falamos em algo que ocorreu em um período de 10 anos. Por exemplo, 1991 a 2000. A década de 60, de 1961 a 1970, por exemplo, foi marcada pelo movimento hippie. Pergunta aos seus avós aí, se eles lembram dessa época. Geralmente, as pessoas mais idosas lembram dessa época. Já a palavra, no caso, 1970 foi quando a tia estava nascendo aí, né? Já a palavra século refere-se a um período de 100 anos, como de 1901 a 2000,
que é o século XX. O século XIX, por exemplo, foi marcado por grandes invenções. Olha só, a fotografia, a locomotiva, o telefone, a lâmpada incandescente e a anestesia. Tudo isso foi marcado lá no século XIX. Olha quanta coisa legal, hein? Que já é bem antigo e a gente até hoje faz uso dessas coisas. E até agora só contamos 2000 ou 2 milênios inteiros a partir do marco zero da linha do tempo da maioria dos países ocidentais. Tanto que a gente está no ano de 2020, né? Então, por isso que a gente conta 2 milênios. Aí vem explicando década, século e milênio. Vamos para a página 97 para te explicar. As pirâmides do Egito têm mais de 4 milênios. Então, 4 milênios se refere a quantos anos? Quantos anos elas têm aproximadamente? Lembrando que milênio é de 1000 em 1000. Considerando a data de hoje, em que dia, mês e ano nós estaríamos há 5 séculos atrás? Pega o ano que nós estamos e você vai retirar 5 séculos. Né? Um século tem 100 anos. E 5 séculos? Então você vai fazer aí uma subtração. Número 7. Em 1800, o físico italiano Alessandro Volta inventou a pilha elétrica. Ela leva esse nome porque era inicialmente uma pilha de moedas. Há quantos séculos aproximadamente a pilha foi inventada? Então, se ele foi em 1800, contando de 100 em 100, então você vai contar de 100 em 100 até hoje, quantos séculos? Há quantos séculos ela foi inventada? Número 8. O primeiro computador da história surgiu em 1946. Há quantas décadas aproximadamente aconteceu essa invenção? Então você vai ver, de 46 até hoje, dá quantas décadas? Não esquecendo que década é de 10 em 10 anos, tá bom? Agora vamos com a tia. Lá para a página 100. Na página 100, é um passo a mais do que nós estudamos sobre o grau Celsius, tá bom? Que está assim: assinale a alternativa que indica a frequência de cada uma dessas temperaturas na região em que você mora. Então você tem 30 graus, muitas vezes, poucas vezes, raras vezes ou nenhuma vez, né? 0 grau, vamos na nossa região, já fez 0 grau alguma vez aqui? Nossa mãe, hein? Muitas vezes, poucas vezes, raras vezes ou nenhuma vez. 20 graus, tá? Você vai marcar quantas vezes faz 20 graus aí, ou 10 graus. A nossa temperatura aí não é tão baixa assim, não, né? Número 2. Complete as frases com as temperaturas da atividade anterior, ou seja, 30, 20, 0 ou 10 graus. Você vai ler essas frases e completar com um desses graus aí que está na atividade anterior, tá bom? Agora vamos para a página 101 para fechar nossa atividade de hoje. Ligue cada imagem à temperatura correspondente mais adequada. 35 graus, 22 graus e 1 grau. Você vai ligar a imagem na temperatura que mais se adequa à imagem aí. Número 4. Quantos anos correspondem? 5 séculos, 2 milênios, 8 séculos, 6 décadas, 9 décadas e 3 séculos. Agora, por último, uma pessoa que nasceu há 3 décadas, no dia 23 de março, nasceu em que ano? Então, nós estamos no ano de 2020. 3 décadas, uma década é quantos anos? E 3 décadas? Você vai fazer uma subtração aí do ano que nós estamos, de 3 décadas, e vai ver em que ano, né, essa pessoa nasceu no dia 23 de março, tá bom? Então tá bem bacana a atividade, tá bem facinha. Eu quero que vocês façam, tenham bastante atenção, tá? E nós estaremos tirando as dúvidas na próxima aula. Tenham uma boa semana vocês todos.